Olá, minha amiga, glória a Deus, tudo bem com você? Quero louvar a Deus pela sua vida, porque você está aqui comigo mais uma vez para ouvir uma palavra que vem direto do céu para que eu possa te entregar. E o Espírito Santo colocou no meu coração para fazer uma série essa semana chamada O Pão do Céu. Devocionais O Pão do Céu. E o pão de hoje, o alimento da sua alma de hoje, está no livro de Salmo, capítulo 90, no versículo 12, que diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos, Senhor. O salmista está aqui orando, pedindo a Deus que ensine ele a viver. Que ensine ele a viver a cada dia, a cada manhã, a cada dia que se inicia, o Espírito Santo esteja ali orientando ele. Como ele deve viver, qual é a melhor forma para que ele tenha uma vida abençoada, para que ele tenha uma vida feliz, para que ele seja protegido, guardado por Deus e para que ele experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida dele. Então é muito importante que início de semana assim a gente faça essa oração também, né? Ó Senhor, me ensina a viver. Porque às vezes eu acho que eu sei tomar decisão, mas às vezes a decisão que eu tomo, né, humanamente falando, eu não estou enxergando lá na frente, então para mim está sendo uma boa decisão. Eu estou acertando, só que depois de alguns dias que eu vejo que deveria ter tomado uma outra decisão, eu não deveria ter feito daquela forma, ou eu agi precipitadamente, ou eu agi por impulso. Enfim, somos falhos, somos humanos, é necessário nós criarmos na nossa mente essa total dependência do céu, de sermos guiados e regidos pelo Senhor. Essa rendição de alma e de mente é muito importante, porque quando você se rende realmente ao Senhor de corpo, alma e espírito, Ele realmente guia os teus passos, guia os teus dias, de forma que você viva o bem do Senhor sobre a sua vida. Não estou dizendo aqui que quando a gente se rende aos pés de Jesus e deixa Ele guiar a nossa vida, não significa que não iremos atravessar desertos, guerras, aflições, tempestades. O que significa é que vamos conquistar as bênçãos que Ele nos prometeu. Significa que nós vamos viver milagres, significa que nós vamos viver o extraordinário do céu, que nós vamos experimentar o maná do céu. Quando a gente se rende, deixa Deus agir na nossa vida do jeito que Ele quer. A questão é que nós não queremos abrir mão do nosso eu, da nossa própria vontade e queremos contar os dias de acordo com o nosso desejo. E aí o que acontece? Isso limita a mão de Deus de agir na nossa vida e depois ainda nós culpamos a Deus por não estar vivendo aquilo que Deus disse que faria. As promessas não se cumprem, a gente não vê nada de extraordinário acontecendo, não tem um milagre para contar, uma bênção, porque parece que a vida tá aquela coisa rotineira, sem graça, fadigada, cansativa, e você não consegue experimentar nada do céu. Aí você se questiona: olha, eu não perco um culto, eu participo do círculo de oração, eu canto nos jovens, eu canto na mocidade, eu ajudo, só que parece que é tudo em vão. Deus não está me vendo, não estou vivendo o extraordinário. Mas sabe o que acontece? A gente não quer abrir mão do quê? Do eu. O eu está em primeiro lugar, enquanto que a gente deve pegar o nosso eu e se lançar de corpo e alma nos pés de Jesus e dizer: Senhor, ensina-me, eu não sei viver. Ensina-me como devo viver, como devo proceder. Ensina-me a contar os meus dias, de forma que eu viva da forma que tu queres e não do meu jeito, mas do seu jeito. Ainda que parece que é sofrido se render porque eu tenho que abrir mão da minha vontade. Mas eu sei que se eu abrir mão da minha vontade, eu vou viver o teu plano e o teu propósito. E isso vai me levar para um outro nível espiritual. Eu quero também deixar para sua meditação, para completar essa palavra, Romanos 12, no capítulo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E depois nos versículos seguintes ele vai explicar que quando a gente renova a nossa mente e o nosso entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que às vezes não é agradável para a nossa carne, mas é agradável para o nosso espírito. Às vezes envolve renúncia de coisas que a gente gosta, mas que a gente vai viver o sobrenatural no mundo espiritual, e aí é bom, perfeito e agradável. Embora na carne estejamos com algumas feridas, machucados, arranhões de guerras sofridas, mas internamente estamos experimentando a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, presença de Deus, da glória de Deus, do sobrenatural. Os nossos olhos espirituais são abertos, nosso entendimento espiritual é aberto. A gente começa a ver no mundo físico aquilo que está acontecendo no mundo espiritual e por que algumas coisas estão acontecendo à nossa volta e qual é a intervenção espiritual e o nosso posicionamento. Então você fica mais alinhado com o céu. Aí nos versículos seguintes está dizendo o seguinte: quando a gente está aí com a nossa mente renovada, experimentando a vontade de Deus, então nós vamos fazer o segundo passo, que é exercer o nosso chamado, exercer os nossos dons, é colocar em prática o nosso chamado e começar a fazer algo em prol da humanidade, em prol do povo, em prol da sociedade, em prol da nossa família, em prol da nossa comunidade, porque nós fomos chamados para servir. Nós só queremos ser servidos, nós não queremos servir. Nós queremos que as pessoas venham e nos sirvam, mas nós não queremos ir lá e fazer, porque é o contrário. No céu é a contramão do mundo. No céu, a linguagem do céu, a teoria de vida do céu é totalmente contrário àquilo que o mundo ensina. Olha, você tem que ser o tal, né? Você tem que se destacar, você tem que estar em primeiro, você tem que estar certo. Não, Jesus está falando, Jesus, né? Desceu, deixou sua glória, se rendeu, morreu por nós, serviu o povo, lavou os pés discípulos para nos dar o exemplo. Precisamos fazer, porque a Bíblia diz que o menor no céu é o maior. Então, você vê como é. Para subir tem que descer. Então, quando a gente começa a servir através dos nossos dons, aquilo que nós fomos chamados, então nós começamos a andar na vontade, no plano de Deus. E todas as vezes que você trabalha para Deus, Ele trabalha por você, porque Ele não fica devendo nada a ninguém. E o obreiro é digno do seu salário. O céu vai te retribuir. Coisas que você sonhou, pensou, mas nem orou, só pensou, queria tanto aquilo. Você nem chegou a pedir a Deus, mas como você está tão obediente, renunciando à carne, renunciando o seu eu para servir a Deus, para fazer a vontade do Senhor, para ser uma pessoa melhor, para servir ao próximo, né? Para amar o próximo como a você mesmo. Olha, amar o próximo como você mesmo é uma palavra para um próximo devocional, mas eu queria deixar um adendo aqui, que amar o próximo como a si mesmo, assim, o que eu gostaria de que fizessem por mim, eu faço pelo próximo. Olha, se fosse eu naquele lugar, eu gostaria que alguém viesse, me desse um copo de água gelada, que alguém viesse perguntar se eu tô bem, se eu tô precisando de alguma coisa. Eu gostaria se eu estivesse no lugar de fulano. Então eu vou lá e vou fazer. Isso é amar ao próximo como a mim mesmo. E o céu retribui. Ah, mas ninguém tá vendo, ninguém nem sabe essa obra que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô fazendo tudo nos bastidores. Tem muita gente fazendo obra de Deus nos bastidores. Ninguém tá vendo, digo assim, humanamente falando, e nem reconhecendo humanamente falando. Só que no céu, tudo que nós fazemos, nós estamos sendo observados. Algo que o Espírito Santo tem falado comigo todos os dias. Você está sendo observada. Você está sendo observada. Quer dizer, o mundo espiritual está aí ao nosso redor, né? Paulo mesmo escreveu, o escritor aos Hebreus, né, capítulo 11, diz que, o primeiro versículo, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Então vamos deixar todo embaraço, né, que nos rodeia e seguir com fé aí a nossa chamada, aquilo que prossigamos, né, fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer. Ainda que alguém do mundo não esteja vendo e nem reconhecendo,
mas há uma grande nuvem de testemunha no mundo espiritual. E tudo o que você faz, cada passo seu está sendo anotado. Então preste atenção, observe, vamos viver essa semana o extraordinário de Deus? Então se coloque, se posicione, vou fazer isso aqui para Deus, vou colocar isso aqui na mão de Deus, vou começar a orar aqui dentro dessa casa, vou começar a ministrar nessa casa, vou começar a profetizar, vou começar a entregar o que Deus manda. Faça o que Deus te chamou para fazer, exerça o seu chamado e peça a Ele direção para a sua vida nesse dia, nessa semana, que Ele te guie, que Ele oriente os seus passos, que Ele oriente os seus pensamentos, para que você viva o melhor de Deus e a vontade de Deus na sua vida, amém? Se você estiver comigo nesse propósito, continua ouvindo os meus podcasts essa semana, que aquilo que o Espírito Santo for ministrando, eu vou estar entregando aqui o pão do dia para alimentar a nossa mente, a nossa alma, que está faminta de Deus. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.